Muito bem, estamos de volta. Vamos seguindo com o nosso projeto. Estamos trabalhando na aplicação web e hoje nós vamos criar o cadastro de clientes, tá? A gente já montou as páginas para fazer a listagem e a pesquisa, né, dos nossos clientes. Então a gente tem aqui a nossa Action Index, que está retornando a nossa lista, passando como parâmetro aqui na Views. Nós temos também aqui o nosso Action Get. Ela usa essa função aqui que a gente criou, esse método, né, de pesquisa para auxiliar. Essa pesquisa é quem vai bater lá no endpoint, fazer a solicitação. E agora a gente vai criar o cadastro. Belezinha? Então, para a gente poder criar o cadastro, primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui na parte de models. Vamos dar uma olhada na nossa View Model de cliente. Então, nós temos aqui 3 campos. Temos o ID, o nome e o CPF. Então, para poder fazer o cadastro, o nosso usuário ou a aplicação que for fazer a integração, fazer a chamada da nossa aplicação web, ela precisa informar esses dados, mas ela não precisa informar o ID. A gente vai definir na nossa regra de negócio aqui no nosso sistema que esse ID vai ser gerado automaticamente, tá? Então, o cliente, lá, o usuário, precisa informar 2 parâmetros, nome e CPF, e esse ID precisa ser gerado pela nossa aplicação, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. A gente tem o caminho, então, da aplicação. O fluxo é aplicação web, eu tenho minha controller de cliente, eu vou ter aqui meu endpoint de cadastro, na verdade não é endpoint, né? A página de cadastro. Quando eu preencher as informações do formulário, eu vou mandar essa solicitação para minha API. Essa API, por sua vez, o caminho que ela faz ela tem uma controller que vai ter os endpoints. Esse endpoint vai chamar da minha camada de serviço. E aí a gente tem o nosso projeto que tem a camadinha de serviço aqui, ó. Beleza. A camada de serviço, por sua vez, quando for fazer lá o cadastro, ela vai chamar o nosso repositório. Boa. E o nosso repositório fica aqui na infraestrutura. Então, quando eu chamar aqui no nosso repositório para ele poder salvar, nós já configuramos aqui, né, ó, o Next ID, né, ó. Já está pronto, ó. A gente já fez isso no passado, ó. Então, quando chegar aqui no repositório o ID, ele está recebendo esse Next ID, ó. Acho que isso aqui foi um método que a gente criou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente lembrar. Isso aqui está lá na context, tá na nossa iContext. Então, a gente definiu isso no projetinho do fake context, ó. Vamos dar uma olhada nesse método Next ID. Para você procurar, você pode ir pelo código ou então clicar nessa barrinha aqui também, tá? A gente criou um Next ID que vai pegar o máximo, vai pegar o último ID gerado, né, da nossa lista. Essa lista aqui, o clientes. Então, o que ele vai fazer é, ó, ele seleciona lá o ID, pega o maior valor e aí ele acrescenta mais um. Então, beleza. Não vamos precisar implementar isso. Já fizemos isso no passado, eu não lembrava mais. Mas beleza, já adiantou nosso lado. Então, basicamente, agora a gente pode já partir para nossa controller mesmo, tá? Então, o fluxo é esse. Aplicação web, acessa a API acessa a camada de serviço, e a minha camada de serviço chama o repositório. E aí o repositório vai fazer a comunicação com a nossa fonte de dados, tá bom? Legal. Então, bora lá. Web, cliente controller, dentro da aplicação web, tá? Cuidado para não confundir em fazer aqui no controller da API. A gente está no web, tá bom? Legal. Opa, cliquei aqui, cliente controller. Então vamos criar. Eu vou deixar o pesquisar aqui embaixo, que ele é privado. E eu vou criar aqui a parte de cadastro. Aí tem uma outra coisa interessante que você pode fazer para os seus códigos. Que assim, a gente tem um recurso que chama snippet, que ele permite você dar uma organizada na classe, tá? Apesar de já estar bem definido, né? Onde está a minha classe, as minhas propriedades auxiliares que eu uso aqui, minhas actions, você consegue criar algumas regiões do seu código para você organizar ele. Então a gente vai fazer isso só para poder demonstrar para você, se você nunca trabalhou com isso, entender como é que funciona. A gente cria aqui essas regions, ou regiões. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, as minhas propriedades, tá? Ou minhas variáveis, parâmetros, você pode dar os nomes aí que você achar melhor, tá? E aí depois você precisa fechar com esse end region.
E aí aqui eu isolo essa parte para minhas propriedades. Se eu clicar nessa linha de menos, ó, ele diminui o código e otimiza espaço. E eu consigo ter uma prévia dessa informação deixando o mouse em cima. Bem legal, né? Ó, então ele mostra pra gente. Ó. Boa. Do mesmo jeito, eu posso fazer aqui. Ó. Eu posso criar uma outra região. É normal ele arrastar aqui para a esquerda, tá? Quando está configurando. Então eu vou colocar aqui, ó, construtores. E aqui, se eu tiver mais que um construtor, eu coloco aqui dentro. No nosso caso, a gente está usando apenas um. Então, organizo aqui meu código. Então, ó, estão minhas propriedades, meus construtores. E aí, esse método auxiliar aqui, posso criar uma região só para esses métodos auxiliares. Às vezes você tem vários. Então, para não confundir, você sabe onde é que está, você pode organizar ele assim, tá? Então, ó, posso ter meus métodos privados ou métodos auxiliares. Aí você pode definir o que você achar melhor para poder fazer essa configuração, tá? É legal que você tem tudo. Ó. Aqui estão minhas propriedades, aqui estão meus construtores, aqui estão meus métodos auxiliares. Ó. Você consegue ver o código todinho, ó. Tá vendo? Dá uma prévia do código, ou então você pode expandir aqui e ver normalmente, tá? E aí, para não ficar solto aqui nossas actions, a gente pode criar aqui uma region chamada actions também, tá? Só não esquece de colocar o end region. E aí você consegue, ó, deixar seus bloquinhos de código, ó, tudo bem definido e organizado. Ó, que bonito. Profício, hein? Bom, então vamos lá. Nossa action. Vamos partir para o cadastro. Então a gente vai ter aqui, ó. A gente vai precisar de duas actions para isso, tá? A primeira aqui, ó. Então isso é uma action result. Vamos chamar ela de, por exemplo, create. Tá certo? Ó? Então ela vai retornar aqui a uma view. Muito bem. Se você quiser explicitar o verbo, você pode colocar aquela HTTP, ou então HTTP GET, né, perdão. Ou então não precisa, tá? Ele já vai entender que essa aqui é GET, vai pegar pelo nome, e é basicamente isso, essa primeira action para fazer a criação, tá? O que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai clicar com o botão direito em Create, vamos pedir para adicionar a nossa view. A gente vai usar o nosso Azure View, que já estamos trabalhando com ele há um tempo. E o template vai ser o de criação, ó, create. Boa. A gente informa o nosso cliente view model, pede para adicionar. E aí, o scaffolding vai gerar tudo para a gente, bonitinho. Boa, criou aqui. Então vamos tirar esse H1 aqui. Vou deixar só esse H4. Ó, cadastro de cliente. Se você quiser manter essa tag aqui, ó, pode manter ela. Essa tag é HR Horizontal Row. Então ela cria uma linha pra gente. E aqui tem o nosso formulário, ó, nosso formzinho maroto, que vai criar pra gente a telinha pra gente poder cadastrar. Então a gente tem que informar o nome e a gente tem que informar o CPF, tá? O ID não precisa, tá? Então eu vou remover ele aqui, ó. Esse bloquinho, ó, que eu tenho a div que contém o meu campo ID, esse aqui eu posso deletar. Então eu vou ficar apenas com o nome e o CPF. Beleza? Vamos alterar o nome aqui. Esse value é o nome do botão. Vamos colocar como salvar, por exemplo. Poder ele submit, que ele vai submeter a ação então do formulário para chamar o nossa action que vai fazer o cadastro, tá? A gente vai implementar ela daqui a pouco. Aqui a gente vai usar index para voltar, né, para nossa página inicial. Eu acho que ela chama index mesmo, né? Deixa eu só relembrar. Index, tá? Vamos só alterar aqui esse back to list para voltar. Ou início, para você voltar. Tá certo? Muito bem. Aí um outro detalhezinho, ó, na tag form, você vai ver que ele tem um ASP action. E aí, para onde ele vai enviar essa informação, ele está mandando para o create. Então a gente vai manter esse create, tá? E é isso na parte do HTML, CSS HTML. Vamos voltar aqui na nossa controller. Então essa primeira action create
ela é do tipo get. Então ela manda informação apenas para gerar a página. Quando eu clicar aqui, ó, em salvar, ele vai chamar a minha action create também. Só que eu consigo criar uma segunda action com o mesmo nome. Só que ela vai tratar o verbo post, porque eu vou passar as informações via formulário, tá? Não vai via URL. Então eu trabalho com post neste caso. Eu vou chamar ela de create também. Então a base da action é essa aqui, tá? Eu vou deixar return view só para ele não ficar chiando. Daqui a pouco a gente já altera. E ele está reclamando também porque ele está falando que eu já tenho um método com o mesmo nome. E aí mesmo, não posso ter dois com o mesmo nome, eu só posso ter se eu tiver a assinatura, que são esses valores aqui dentro diferentes, tá? Então o que a gente vai ter, basicamente, vai ser o nosso cliente view model, tá? A gente vai receber as informações do cliente aqui. E aí, agora ele não chia mais, eu só vou marcar aqui que esse cara é o que vai receber os dados via post, tá? HTTP post. Que mais? Só desse jeito aqui ele não entende, tá? O nosso objeto. Quando eu passo via o formulário, deixa eu voltar na telinha do form, create. Eu tenho meu campo nome e CPF. Só que ele não entende isso aqui diretamente com esses, com a minha classe. Então eu preciso fazer aquele esqueminha do bind. Tá, ó. Tem outra forma também, eu fiz também já em outros vídeos. A gente seta, né, a forma de chamar aqui o form. E esse bind funciona assim, ó. Eu vou definir aqueles campos que eu tenho aqui nos formulários, ó. Campo nome e o campo CPF e tal. Nome CPF, então ele vai fazer esse bind. Aí ele vai fazer o deparo e vai pegar esses campos aqui. Eu vou atribuir a esse objeto. E aí ele consegue setar esses valores. Ok? Outra coisa. Vamos lá, agora vai chegar a parte de implementar a chamada para a nossa API para fazer o cadastro. Tá? Nas outras actions que a gente criou, a gente precisava trabalhar com esses métodos assíncronos aqui do HTTP Client, tá vendo? Para o get e para esse outro get com parâmetro, que na verdade ficou aqui no pesquisar, né? Certo? Por conta disso, a gente tem que trabalhar com a nossa action de forma assíncrona. A gente precisa ajustar isso também aqui no nosso cadastro, tá? Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ter a palavrinha antes do iActionResult async. E eu vou ter um retorno aqui também que vai ser, ó, agora para task. E eu coloco essa ActionResult aqui, tá? Então, da assinatura do método é toda essa configuração aqui, tá? Ó. Tornei ela assíncrono. Quando eu estou trabalhando com async, eu tenho que ter um retorno task. Por mais que não retorne nada, seja tipo void, né? Ao invés de usar void, eu uso task. E eu preciso fazer esse bind para poder pegar os dados do formulário e setar isso para o meu objeto. Boa! O que mais? Agora vamos codar aqui a chamada para nossa API. Vou deixar nossa estrutura marrota aqui de exceção. Tá. A gente deixar mapeado. E beleza. Agora sim, vamos lá para a parte bacaninha, a parte legal, tá? Para a gente fazer a chamada. O que a gente vai fazer? Para poder chamar os dados, na verdade, ó, receber esse objeto aqui e passar ele para minha API, eu preciso transformar essa informação, tá? Porque eu não consigo transmitir diretamente um objeto. Então eu tenho que dar algumas voltinhas aí para poder transportar essas informações para o meu endpoint lá de cadastro. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar essa classe aqui, ó, JSON-Convert, e eu vou serializar esse meu objeto cliente, tá? Então, eu vou transformar ele num arquivinho, né, num componente JSON, tá? E aí eu vou salvar isso aqui numa string. Posso chamar, por exemplo, de JSON, tá? Ou JSON, se preferir chamar assim. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, eu preciso passar esse cara num esquema de bytes, tá? Para ele poder entender. Então, tenho mais um passinho aqui para converter. Vai fazer isso daqui, ó.
eu tenho aqui o byte, um array de bytes, de buffer, e eu vou receber isso daqui, esse conteúdo aqui, que já foi serializado em JSON, transformado para bytes, tá? Então eu tenho algumas classes que ajudam a fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui, ó, encoding, dá um Ctrl ponto para adicionar referência, que ela é do system, tá vendo essa biblioteca aqui, ó, system text, é dela. Opa, deu um clique, ele fechou aqui. E aí dentro desse encoding eu tenho algumas opções. Eu tenho, por exemplo, o TF8. E aí eu posso usar aqui ó, esse get bytes para poder fazer essa conversão. E aqui dentro eu vou passar o JSON, tá? Então uso esse encoding do TF para pegar os bytes desse meu texto que foi transformado de objeto para JSON. Então, ó, objeto vira um JSON, JSON vai virar esses meus bytes, tá? Beleza. E aí, por fim, eu vou usar essa outra classe aqui, ó. Byte array content. E eu vou chamar aqui, sei lá, byte content. Eu preciso instanciar ela, essa classe. E eu vou passar esse buffer, tá? Ó, esses bytes que eu configurei aqui em cima. Então, tá vendo a voltinha que eu tô dando, ó? Meu objeto vira um JSON, transforma em bytes, e aí eu guardo isso num byte content. Tá? Isso para eu poder usar ele no meu HTTP client, tá? E eu consigo fazer também uma outra configuração aqui nesse byte content. Ele tem outras propriedades. Então aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, o header dele, o cabeçalho dele. Eu consigo configurar o content type. Qual é o tipo de informação que eu vou trafegar aqui. E aí eu instancio ele. Ó, ele vai dar um caminho grande, ó, que é o caminho completo. Ó, system, vou quebrar em outra linha. Para facilitar, ó, system net http headers. E aí ele vai dar esse tipo aqui, ó. Media type header, value. E aqui eu vou especificar qual que é o tipo de dado final que eu estou real, na verdade, que eu estou trafegando, né? E é o tipo JSON. E eu represento ele dessa forma aqui, ó. Application JSON. Tá, ó. Deixa eu arrastar para cá para não cortar, para você poder ver o código inteiro. Vou diminuir um pouquinho, tá, ó. Então é todo esse bloquinho aqui, ó. JSON, meu byte, array content, e você tem o content type dele, tá, ó. Show. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a nossa URL base, que é aquela lá em cima, o endpoint, né? Tá aqui nas nossas propriedades, o endpoint, para poder fazer a comunicação aqui. Cadê o meu create? Tá aqui. Vamos lá. A gente tem nossa URL. E ela vai ser representada pelo nosso endpoint, né? Tá bom. Então vamos lá, chamar o HTTP client. Nosso objeto já existe. A gente criou ele, tô na linha 90, não, só para você relembrar. É esse objeto aqui, tá? Que a gente criou. Então eu vou chamar ele. E eu não vou chamar uma função de get agora. Porque eu vou trafegar, vou passar os dados, vou mandar requisição via post. Então eu tenho aqui esse método post async, tá? Vou chamar o post, inform minha URL. E dentro, além da minha URL, meus parâmetros vai ser esse conteúdo. Esse byte content. Tá? E aí, como esse cara é assíncrono, essa funcionalidade assíncrona, você já sabe que precisa informar o await. E se ele vai guardar para mim, vai mandar um resultado, um HTTP response message, que a gente já viu nos outros vídeos, né? Você está pegando apenas esse de cadastro, eu poderia usar a palavrinha-chave aqui também, var, mas ele vai receber, né, atribuir o valor dinâmico, e é esse tipo aqui, ó, HTTP response message. Beleza? Boa! Então aqui ele configura, empacota tudo que eu preciso, nessa linha ele faz a chamada da API, e aí depois eu valido se deu certo. Ó.
Então eu vou pegar esse meu objeto de resposta. E eu tenho aquela flag, né? Ó, se foi sucesso, não. Is success status code. E eu posso pegar, por exemplo, se ela deu algum erro, né? Ó, se ela não deu sucesso. Aí eu tenho aquele objeto de model state, que eu posso usar também. Para adicionar um erro aqui. Ah, deu erro. E eu posso usar aquela mensagem que a gente usou do último erro ao processar. Processar não, né? O processor, não é o Luxemburgo, né? Processar a solicitação. Solicitação. Boa. Boa, 06. Muito bem. Então, ó, beleza. E aí, feito isso, depois que eu cadastrar, eu posso redirecionar para a minha página principal, né? Então, eu vou fazer aquele return. E eu tenho essa opção aqui, redirect to action. E a minha action chama index, né? Que tem a parte inicial lá, da minha lista. Tá? Beleza. Então, minha configuração é essa. O único detalhe... Ah, eu posso remover esse return view aqui. Eu acho que a gente já fez isso em outros vídeos, mas eu só tenho que me atentar para um detalhe. Quando eu estiver fazendo o cadastro, como eu não estou partindo em banco ainda, usando uma lista, eu tenho que tomar um cuidado para que essa lista seja inicializada na aplicação apenas uma vez. Senão, toda vez que fizer a chamada lá na minha camada de contexto, ele vai ficar reiniciando essa lista, tá? Então a lista está aqui, ó, nessa fake context. Essa listinha é isso. E como é que eu configuro isso para ele inicializar apenas uma vez, não ficar toda hora zerando a lista quando ele chama esse load, né? Porque o load ele vai lá, instancia a lista, zera ela e adiciona os valores default aqui, padrão, né? Então eu tenho que olhar o seguinte, ó. Quem que está chamando essa minha classe de contexto? É o meu repositório, ó. Se você olhar o repositório no construtor dele, é aqui que eu estou instanciando essa classe. Instanciando ela, ela vai zerar minha lista. Então eu tenho que tomar cuidado, então, para esse contexto. Esse objeto aqui, ó, essa interface do meu repositório, ela tem que ser inicializada apenas uma vez. E para eu fazer isso, lá na minha API, eu tenho aqui, ó, a minha classe de startup. Lá no método de configure services, a gente está usando um método auxiliar que a gente criou, né? Esse register dependence. Então, se você for nele, ó, eu tenho várias formas de configurar a injeção de dependência. Eu tenho usando escopo, transiente, e eu tenho esse singleton. Esse singleton vai inicializar apenas uma vez. E é justamente isso que ele está fazendo para cliente repositório. Então, joia, já está configurado isso também. Tá, ó. Se no seu projeto não tiver, se você estiver usando, por exemplo, de scoped, altera aqui para singleton, porque senão você vai ficar perdendo o que você for cadastrando, tá? Legal. Então vamos lá. Ah, outra coisa, a gente não consegue testar o cadastro usando o navegador comum, né? Porque não tem como passar lá os parâmetros. Então a gente precisa de uma ferramenta para auxiliar essa validação. A gente já viu algumas aí nos outros vídeos. A gente tem o Insomnia, a gente tem o Postman, que é bastante utilizado. A gente vai usar ele, tá? Ó. O Postman. E a gente precisa também subir as duas aplicações, né? Então vamos subir a aplicação da API, depois a gente sobe a aplicação web. E aí para isso, ó, vamos fazer um build aqui, certo? Bonitinho. E a gente precisa carregar uma nova instância desse projeto, né? Ó. Então carrego o Visual Studio de novo. Deixa eu carregar a janelinha para cá, ó. Vou abrir um outro Visual Studio. Tá aqui. E aí para ele você vai carregar aula 20, tá? Aí eu vou carregar ele de novo, tá? Porque em uma versão eu subo a API, na outra versão eu subo a aplicação web. Deixa ele carregar aqui e eu vou... Aí, agora foi. Aqui, ó. Então, vou fazer um build nesse segundo projeto que eu abri. Então, o que eu vou fazer aqui, ó.
Essa tela eu vou usar API. Eu vou descarregar aqui a aplicação web, tá? Ó. Vou fazer um download. Só para não me confundir aqui, não. Esse é o da API, beleza. E a gente configurou a chamada, o endereço dela, a versão Express, tá? Ó. Se você quiser usar sem ser o Express, só valida aqui no Properties qual que é a porta, né, que você está usando. Aqui é o do Express e aqui é sem o Express, né? De baixo. Então, vê qual que você vai usar aí, você sobe essa versão. Tem que fazer essa chamada na parte web, tá? Então, bora subir a API. Eu sempre explico de novo, porque confunde um pouquinho, né? Quando tem duas aplicações. Mas é legal para você entender certinho. Ó, então ele está carregando aqui a minha aplicação da API. Carregou, boa. E agora eu vou voltar lá no outro projeto. E eu vou fazer o inverso. Então, você está aqui o web como inicial. Set as startup project. Vou descarregar o API. Unload project. Não precisa fazer isso para funcionar, tá? Eu uso isso só para não me confundir, ó, qual que é que eu estou usando aqui. Mas esse negrito também ajuda você a identificar, tá? Qual aqui. E agora estou subindo a aplicação web. Então você vai ter duas abinhas aí. Essa primeira. E você vai ter a sua web. E você vai copiar a URL dessa aplicação web para a gente testar aqui no Postman, tá? Vou adicionar um novo aqui. Deixa ele terminar de subir a aplicação. E a gente copia essa URL para poder validar aqui, tá? Legal. Então temos aqui clientes. Opa! Tomamos aquele errinho de novo, chatinho, né? Tá, ó. É só reiniciar de novo, tá? Eu vou pausar aqui só pra gente ganhar tempo, mas basicamente reinicio e mando de novo que ele funciona, tá? Já volto. Beleza, agora ele carregou. Tô com as duas versões aqui. Beleza, tô com a API rodando. Tô com a aplicação web. E eu comentei do Postman, só que o Postman a gente precisa para validar o endpoint de API, né? Ó. Esse cara aqui. No caso, a gente já tem a nossa própria telinha, né? Para validar. Então a gente não precisa do Postman não, tá? A gente consegue usar a nossa própria telinha aqui, ó. Novo cliente, create. Então vamos cadastrar nosso usuário aqui. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos cadastrar aqui o José João. José João Pedro. Tô sem criatividade para nomes. E aí vamos criar um CPF aqui. 3, 6, 9, 11. São 11 dígitos, né? Eu não implementei nada para validar o CPF, tá? É só para cadastrar mesmo, só para teste. Cliquei no salvar. E aí ele vai chamar o nosso breakpoint aqui, né? Vamos ver aqui como está chegando aqui no nosso objeto. Ó, então ele está passando o valor do nome e do CPF certinho. Legal? Boa. F10. Então ele vai transformar nosso objeto. Case on. Joia. Aí ele fez os bytes malucos aqui, ó. Transformando num byte array. Fez o content. Aqui está a nossa URL. Fez a chamada ao post. E ó. Ele, de cara a gente já vê que ele deu um 200. Então ele conseguiu processar. Deu um true aqui. Foi com sucesso. E agora a gente redireciona para nossa index. Não precisa do Postman, tá? Me equivoquei aqui. Esqueci desse detalhe que a gente já tem a nossa tela, né? A gente usa o Postman quando a gente não tem a telinha para validar. E deu certo o nosso cadastro. Funcionou muito bem. O editar a gente não tem ainda, né? A gente tem que implementar ele, a exclusão. Mas o nosso cadastro já está funcionando. Ó. Vamos fazer mais um cadastro aqui, ó. Maria da Silva. Não, vamos fazer um nome melhor aqui. Maria Russa. Boa. Ó, o CPF tá aqui. 369 10 11. Tá. Salvar. Vou tirar esse breakpoint. Já vou dar um F5 aqui, tá? Ó, cadastrou lá. Maria Russa tá cadastrado e beleza, a nossa aplicação tá evoluindo, tá?
Então é isso, clientes, quase lá. Então na próxima aula a gente faz os próximos, tá? As próximas actions. A gente pode fazer atualização no próximo, vai ser bem parecido com esse do create. Mas eu continuo no próximo vídeo para não ficar muito grande o vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Faz certinho aí. Rever a aula. Se tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu respondo, tá bom? Deixe seu joinha também para ajudar a gente. E eu fui. Um abraço. Joia.